Boa noite, nós queremos dar boas-vindas a você que está conosco aí, participando do nosso culto. É um prazer ter você conosco nesta noite. Nós queremos dar boas-vindas a você que pela primeira vez está acedendo a essa página, a nosso culto online. Queremos que este momento em que vamos estar juntos seja um momento de bênção. Nossa oração, desde antes de começar aqui, é que a atmosfera da presença do Senhor, que contagia o nosso coração, possa contagiar o seu coração. Queremos também te pedir que, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva no nosso canal. E convide outras pessoas, envie o link, copie o link para que as pessoas possam acessar a esta transmissão nesta noite. Eu queria começar esta noite lendo um salmo, é o salmo de número 34, um salmo muito conhecido, que diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Onde quer que você esteja neste momento assistindo, participando desta reunião, que o seu coração esteja com um coração, você esteja com um coração cheio de alegria, de motivação para exaltar o nome do Senhor. E eu queria que você, nesse momento, orasse comigo, colocasse comigo diante do Senhor essa reunião, esse culto. E eu queria que você, onde você estivesse, fechasse os seus olhos e orasse conosco. Senhor Deus, que nesta noite, Pai, aqui onde nós estamos, ó Deus, onde quer que esteja esta mensagem chegando, Deus, este sinal, essa transmissão chegando, Deus, que cada pessoa seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que o culto, que Tu sejas o centro desta reunião. Nós queremos que o Teu nome seja engrandecido. Senhor, assim como lemos nesta noite este texto, que haja um único propósito, Pai, que nós possamos oferecer o melhor para Ti, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Pai, recebe a nossa adoração nesta noite, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vou declarar que Ele é exaltado. Amém. O nosso Deus é exaltado sobre a terra e sobre os céus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O Teu reino é sempre justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Sim, Teu reino é sempre eterno, e em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os rios se abalam, os povos, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e nada em misericórdia.
nesse momento fechar os seus olhos e declarar assim: mais uma vez o teu reino é sempre eterno, Deus, firmado em misericórdia. A tua misericórdia está sobre as nossas vidas, Senhor. A cada dia, cada instante, Senhor, a tua misericórdia está sobre a nossa vida. Oh Jesus, declara isso, querido, nessa hora. Teu reino, oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora nessa hora, Senhor. A tua igreja te adora. Sim, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor, nessa noite. Aleluia. Amém. Queridos, que alegria poder, depois de uma ministração de louvor tão abençoada, como igreja, declarar de forma virtual em diversos lugares, espalhados aqui nesta cidade de Petrópolis, e creio que fora da nossa cidade temos recebido a informação de que temos pessoas que nos seguem desde vários lugares do Brasil e fora do país, declarar juntos que esta igreja adora o Senhor, porque não precisamos e não estamos limitados a uma estrutura física para poder declarar: você e eu, nós somos a igreja, onde quer que nós estejamos. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de São Marcos, Marcos capítulo 10, capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Nós vamos fazer a leitura desse texto até o versículo 22. Nós fazemos a leitura na nova versão atualizada, Almeida, e eu queria que você me acompanhasse nessa noite. Nós estamos dando início a uma série de mensagens, não sei em quantas partes elas vão ser, que serão, mas o desejo é, durante alguns domingos, caminhar com você, ministrando um pouco nesse texto que Deus tem falado ao nosso coração. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu gostaria desse momento de fazer algo que a gente sempre faz, depois que a gente ler o texto da palavra: orar com você. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigado porque não existe necessidade de a gente orar pela palavra. O Senhor tem feito com que a palavra, o Senhor é a mesma palavra, a palavra que gera vida no nosso coração, a palavra que já é abençoada. Nós te pedimos, ó Deus, pelo nosso coração, para que, ó Deus, o meu coração se converta num solo fértil. Para que o coração de cada pessoa que nos acompanha, nos segue, Senhor, participa deste culto,
Deus, seja, ó Deus, um solo fértil. Que a tua palavra, que a boa semente caia nesse terreno fértil e prospere 30, 60, 100 por um, de acordo com aquilo que o Senhor tem determinado para esta noite. Senhor, de acordo com a revelação da tua palavra, todas as vezes que ela é pregada, Senhor, na parábola do semeador está escrito que Senhor, o diabo, nosso adversário, ele comparece às nossas reuniões para tentar roubar a mensagem, para tentar distrair as pessoas, para tentar, ó Deus, fazer com que não prospere esta palavra, mas na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de ordem agora, fora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que este ambiente onde está sendo transmitida a Tua palavra seja saturado pela Tua presença e que o Teu nome seja glorificado, que as nossas vidas sejam, como resultado desta ministração, transformados pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque já com os olhos da fé vemos que o Senhor realizará algo tremendo nesta noite através desta palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém chegasse para você e perguntasse, então, você está disposto a perder tudo o que você tem? Pergunta bem forte, né? Alguém sábio, um sábio, já disse que sempre se responde uma pergunta com outra pergunta, né? Sendo assim, poderíamos perguntar, ou falar de uma forma, dando como uma pergunta, dizendo, para que eu vou perder? E por que você está me perguntando que eu devo perder? Não faz sentido alguém abrir mão de algo, a não ser que seja por outra coisa que vale a pena. Na realidade, estamos falando de perder para ganhar. Será que na vida, em algum momento, nós somos desafiados a perder para ganhar? E aí, imediatamente, a gente poderia relacionar uma série de perdas que consideramos necessárias em nossa vida para ganhar. Se você pergunta para alguém se ela está se preparando para uma carreira destas que são concorridíssimas, né? Pensando em ingressar numa boa universidade, isso pode representar perder tempo de lazer, de estar mais tempo com os amigos, ou até mesmo deixar de comprar algumas coisas para investir naquilo que representa o sonho. E se nós estamos pensando numa pessoa que pensa ter ou ser um atleta de alta performance, será que significaria alguma perda? Teria alguma perda para essa pessoa? Sim. Isso significaria uma rotina intensa de treinamento, que representaria, em alguns casos, perdas como deixar de desfrutar daquelas coisas gostosas que muitas pessoas gostam de comer e que a gente sabe que ganha calorias, né? Principalmente quando a gente vai na casa da vovó ou na casa da mamãe, ou quando você está no meio de pessoas que preparam comidas que você sabe que tem um teor calórico e se você tem uma dieta balanceada, você não vai poder comer aquilo. E aí você fala, puxa, estou perdendo. Sim, pode ser que esteja perdendo, mas você sabe por que você está perdendo, né? Casos de estar longe de amigos nos horários em que eles se divertem. Né? Geralmente, a pessoa que se dedica a um esporte de alta performance tem um horário certo para dormir, um horário para despertar. E dependendo da rotina que seja, tem que dormir cedo, tem que despertar cedo, né? Porque isso representa uma vida disciplinada. E se você perguntasse para alguém que um dia precisou emigrar, ou seja, sair do seu país, ou sair da sua cidade, sair do seu estado para um outro lugar, a fim de conseguir um melhor padrão para a sua família, a fim de desenvolver a sua carreira profissional, esta pessoa poderia relacionar coisas importantes e pessoas importantes que ele perdeu ao longo de sua jornada fora da sua cidade, do seu país. Eu me lembro que quando nós estávamos fora aqui do Brasil, eu perdi pessoas que eu não tive o privilégio de sepultar. Pessoas que eu tenho na minha lembrança,
que marcaram muito a minha vida. Conheço pessoas que, em busca de realizar um sonho, tiveram que sair da sua cidade, do seu país, e não puderam nem vir ao seu próprio país para sepultar membros da sua família, como pais, irmãos, pessoas queridas, que a gente não pôde dar um adeus a estas pessoas. A pergunta que sempre fica para cada um destes que perderam ou estejam perdendo para ganhar algo melhor seria: será que valeu a pena? Será que vale a pena? Né? Será que você está perdendo porque você está em busca de algo que vale ou que valha a pena? Melhor utilizando português. Então eu gostaria de hoje começar essa série de mensagens em que o tema seria em busca de algo que valha a pena. E a passagem que a gente leu aqui hoje, a passagem do livro do Evangelho de Marcos, do capítulo 10, está dentro dos textos que nós temos como sugestão no nosso plano anual de leitura da Bíblia, né? O plano anual de leitura da Bíblia da igreja, que a gente chama de constante 4x1. Né? E não é por casualidade, não é por acaso que eu decidi meditar nesse texto e compartilhar com vocês esta palavra. Se você está seguindo com a gente aí, essa leitura aí no seu plano de leitura, talvez você já tenha passado por esse texto no dia de hoje, ou talvez você seja aquele que deixa para ler mais tarde a Bíblia. Então você vai estar de todos os modos diante desta passagem bíblica. E o meu desejo é que o Senhor fale de forma continuada no seu coração ao longo dessa semana. E voltando a esse texto, deixa eu aqui tomar uma aguinha. Para mim, esse é um dos textos que tem um desfecho muito triste no ministério de Jesus. Eu me lembro de quando Jesus estava em determinada cidade e a Bíblia fala que lá ele não fez nenhum milagre por causa da incredulidade daquelas pessoas. A gente poderia relacionar vários textos que falam de momentos em que Jesus teve, poderíamos dizer assim, um ambiente de frustração, né? E que Jesus teve que lidar durante o seu ministério. E um destes momentos eu relaciono como esse momento em que os evangelistas dão como título o jovem rico. Né? Mas, no entanto, eu percebo que neste ambiente de frustração, nós podemos aprender várias lições tremendas, tanto com esse jovem que nós lemos aqui a história dele um pouco, que lida com sérios conflitos pessoais, já podemos perceber isso, né, numa leitura rápida, como com gente resolvida, que é o caso de Pedro, mais à frente, o velho pescador, que tornou-se discípulo de Jesus, e depois de ter deixado tudo, né, para seguir, para ser pescador de homens. A gente pode aprender com os dois, com o jovem e com Pedro. E eu gostaria de começar com você vendo algumas das lições. A primeira lição que eu relaciono aqui é que para alguém que deseja viver uma vida que vale a pena, é necessário buscar a pessoa certa com a motivação correta. E aí eu queria voltar com você ao texto de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Esse é o texto que nós estamos lendo. E o texto diz que, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E algo que me chama a atenção nesse personagem é que ele tem a atitude correta. Ou seja, ele correu e ajoelhou-se diante de Jesus. Observe esses dois verbos, essas duas ações. Correr e ajoelhar-se diante de Jesus. Quem não conhece a história, diria que aquele homem estava fazendo tudo corretamente. Afinal, ele emprega esforço para estar diante de Jesus. Né? A Bíblia fala que ele corre, né, ao encontro de Jesus.
Ora, conseguir um encaixe na agenda de Jesus não era fácil naqueles dias. O texto diz que Jesus começava a caminhar. E logo depois de ter abençoado as crianças que eram trazidas, esse jovem chegou. O texto de Marcos é um texto muito fluido, porque Marcos apresenta o Jesus que não para, que ele sai de um evento, que ele sai de uma situação, que ele sai de um episódio e já entra no outro. Então mostra um Jesus que está ativo, um Jesus que está caminhando. E aqui, este jovem corre, e isso demonstra o quê? Interesse. Beleza, perfeito. Outra coisa que a gente observa aqui é que ele age como alguém que conhece o protocolo de estar diante de uma autoridade. E por que isso, pastor? Por que você está dizendo isso? Porque isso fica claro quando ele se ajoelha diante de Jesus. Para um judeu se ajoelhar diante de alguém, é que esta pessoa estava num rango, numa hierarquia, numa posição superior a ela, né? E aqui, é bem verdade que Jesus já tinha em seu currículo milagres espetaculares. Era respeitado e com isso atraía multidões. Se fosse nos dias de hoje, penso que ele já teria passado de 60 milhões de inscritos no YouTube, superando o maior youtuber do Brasil hoje. Não vou falar quem é para não fazer propaganda para ele. Até agora, temos a descrição de alguém que parece estar buscando algo que vale a pena. Não é assim? A gente percebe, se parássemos até aí, ele tem esse perfil. Mas será que estamos diante de algo verdadeiro? Fica essa pergunta. Será que tudo isso representa que essa pessoa tem uma motivação correta? Infelizmente não. Se você seguir a história, você vai observar que ele age de forma correta, mas não com a motivação correta. Ou seja, a forma como ele vai até Jesus, beleza, show, tranquilo, bonito, legal. Mas a motivação, talvez... Isso vai ficar evidente quando aquele jovem se despede de Jesus, que está lá no versículo 22, que nós lemos. Ele, porém, contrariado com esta palavra, diz, retirou-se triste. Gente, eu queria que você tivesse essa imagem, eu sou muito visual, congelasse uma imagem de alguém indo embora triste, decepcionado. Por que a gente está falando isso? Porque buscar por algo que vale a pena não se resume correr atrás de Jesus como alguém que serve apenas para preencher suas necessidades de autoafirmação. Jesus precisa ser buscado como Senhor e Salvador. Essa é a tônica que nós precisamos ter aqui. Um dos maiores problemas que encontramos hoje no meio da fé cristã é que Jesus se tornou-se uma espécie de auxílio emergencial que chega na hora de calamidade. Sim, Jesus é o socorro bem presente, como diz no Salmo 46, mas não foi com essa finalidade que ele veio a esta terra para morrer na cruz. Para outros, uma espécie de cartão ou plano de saúde, que em caso de emergência pode ser levado para um hospital, apresentado ali, num ambulatório, né? E essa pessoa recebe o atendimento necessário. Sim, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, ele cura, ele segue curando, como está no livro do profeta Isaías. Da mesma forma, ele não foi ao Calvário para ser buscado com esta motivação. Jesus segue curando. Temos recebido testemunhos de pessoas que têm sido curadas ao longo desse tempo de pandemia. Temos testemunhado disso aqui, né? Durante a nossa devocional online, que a gente passa toda semana, de segunda a sábado, nós temos orado e temos acompanhado testemunho de pessoas. Temos recebido, através dos grupos de WhatsApp da igreja, milagres tremendos que Deus está realizando.
Mas não é só apenas com essa motivação que Jesus veio. Para outros, parece que as pessoas procuram Jesus como uma espécie de seguro ou proteção para um patrimônio de alguém, né? Seja ele formado de coisas ou de pessoas. Eu vou lá buscar pelo meu filho. Eu vou buscar pela minha filha. Eu vou à igreja buscar pelo meu marido, né? Eu vou buscar por fulano, por ciclano. Está errado isso? Não, está bem. Você está preocupado com o bem-estar de alguém. Mas a fé em Jesus Cristo, Jesus não é para ser buscado apenas como um seguro, uma proteção. Embora tenhamos a promessa que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram, tampouco foi por esta razão que ele foi pendurado no madeiro. Na realidade é que muitas das vezes a busca por Jesus tem sido em função de uma vida confortável. Que o Evangelho possa promover uma vida confortável. Sim, é verdade que Jesus muda a vida da história de muitas pessoas e tem mudado a história. Mas se a gente parar para avaliar o cristianismo, a fé cristã, a gente vai entender que não é muito bem por aí. Um certo autor conhecido, ele declarou uma vez, dizendo que se alguém quiser uma religião que faça você sentir realmente confortável, com certeza não recomendo o cristianismo. Porque o cristianismo desafia a gente. A fé cristã vai confrontar a nossa maneira de ser. Onde quer que estejamos, quem quer que você esteja. A fé cristã não vai se ajustar porque você tenha um grau acadêmico muito alto. A fé cristã não vai se ajustar porque você seja muito maduro na fé cristã. A fé cristã não vai se ajustar, ela não vai ser customizada. Não é isso que a Bíblia garante para a gente. Somos nós que precisamos nos relacionar com a palavra de Deus e saber o que ela pede de nós no tempo que estejamos vivendo. E aí eu deixo a primeira declaração para marcar a sua mente para você refletir. Se você busca e reverencia Jesus, ou melhor, se a sua fé, ou se a sua busca e a sua reverência a Jesus está baseada nesse tipo de atitude, de pensamento, gostaria de que você soubesse que o seu cristianismo, a sua fé cristã precisa ser revisada. Não é isso que a gente aprende na Bíblia. Não é essa a lição que a gente aprende lendo a Bíblia. Não é isso que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Então, nós precisamos buscar a pessoa certa, Jesus, com a motivação correta. Essa é a primeira lição que aprendemos. E a segunda lição? A segunda lição significa estar disposto a perder tudo. Imagina que alguém te chame para abrir um negócio, para começar um pequeno negócio, para abrir uma empresa, e a pessoa diz, olha, tem uma coisa boa para você, para a gente abrir, mas você tem que perder tudo. Que negócio é esse, rapaz? Que negócio é esse que a gente tem que aprender, que a gente tem que perder tudo? Mas olha só o que Jesus diz para esse camarada que vai buscar Jesus. Pensando que Jesus vai oferecer para ele, que Jesus vai colocar ele num pedestal. E ele diz assim, Jesus olhando para ele, lá no versículo 21, Marcos capítulo 10, versículo 21, Jesus olhando para ele com amor disse, só falta uma coisa a você. Vai e venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Então a segunda lição que a gente aprende nesse episódio é que alguém que deseja viver uma vida que valha a pena precisa estar disposto a perder tudo. Gente, eu creio que o problema desse homem aqui já o acompanhava antes mesmo dele haver decidido correr ao encontro de Jesus. Ele já tinha bem resolvido que o que ele possuía era algo inegociável. Achava que Jesus não tinha nada para pedir dele. O que ele precisava era que Jesus apenas referendasse a riqueza que ele possuía. Era isso que ele precisava. E deixa eu te falar uma coisa. Dentro da cultura judaica, o fato de alguém ser dono de riquezas representava que aquele indivíduo era uma pessoa abençoada por Deus.
Logo, Jesus estava diante de uma pessoa que já havia alcançado a bênção do Senhor. Uau! Tem um camarada aqui cheio da presença do Senhor. Afinal de contas, o camarada é cheio de dinheiro. Outro ponto na vida desse homem que fazia dele um perfil exemplar é que ele afirma diante de Jesus que cumpria todos os mandamentos. Jesus pergunta para ele, né? Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falsos testemunhos, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. E eu fico imaginando a cara dele, né? Olhando para Jesus e dizendo, mestre, era essa pergunta que eu queria que caísse no exame. Porque essa aí eu estudei. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Sabe aquela sensação de quando você olha para a prova, caramba, era exatamente o que eu estudei. Uau! Vou tirar um 10. E é isso, né? Sendo assim, não haveria nada com valor moral. Preste bem atenção nisso. Porque moralmente aqui, né? Perfeito. E material que poderia estar acima do que ele tinha. Afinal de contas, tinha um caráter, um perfil exemplar. Né? As riquezas eram o significado de que ele era alguém abençoado por Deus. Gente, especulando um pouco, talvez ele tivesse a imagem na sua mente, Denilson, né? De como seria este encontro com Jesus. Ele se aproximando do mestre e depois de ter feito aquela abordagem perfeita, fantástica, Jesus interromperia a sua caminhada, parando a multidão que estava seguindo ele para dizer ao pessoal, vamos parar aqui um pouquinho, para um pouquinho, vamos parar aqui. Quero aproveitar esse momento para apresentar a vocês o perfil de alguém que já conseguiu a sua entrada para o reino dos céus. Por favor, gente, imitem esse rapaz aqui. Siga o exemplo dele. A verdade é que ele buscava o quê? Reconhecimento, gente. A verdade é que ele estava buscando por reconhecimento. No caso dele, as riquezas facilitavam esse reconhecimento. E no meu caso e no seu caso, o que traz reconhecimento? Eu conheço pessoas que pensam que o fato de serem bonitas, de serem atraentes, que isso traz reconhecimento. Né? Quem aqui, na época de colégio, tinha aquele amigo, aquela amiga que era a garota que parava o trânsito, que era a mina do colégio, né? O cara que era o galã da escola. E hoje, quando a gente vê a foto do indivíduo no Face, você diz, caramba, que trombolho que ficou. Olha para a menina, meu Deus do céu. Onde foi parar essa menina? Né? Penso mais, né? Aquele que tem como sistema mental que ter um padrão estético de beleza o torna alguém aceitável. Pelo fato de ele conhecer o que é melhor, de saber como se fazer algo de excelência, torna-o aceitável. Né? A gente não pode deixar de mencionar que a gente vive numa cultura onde o que predomina é uma profunda apelação pelo estético, por aquilo que está perfeitamente ordenado, organizado, centralizado, né? Por aquilo que chama a atenção pela sua beleza, pela boa equalização. Afinal de contas, nós estamos trabalhando nessa transmissão para que saia o melhor. Embora às vezes os erros saem e vão parar no worship fails, né? Né? Mas a realidade é que essa sociedade que vivemos, e gente que vive dessa forma e que tenta ser reconhecido por essa forma. Agora, considere se isso acontece com alguém nos dias de hoje. Pense que num Jesus vivendo nos dias onde uma mulher, imagine, vou usar algo anacrônico, ou seja, voltar, sair do espaço de tempo onde Jesus estava e trazer para o tempo de hoje, né? Guardado as devidas proporções, né? E Jesus chegasse a alguém que
tivesse como sua riqueza, né, a um alto padrão estético de beleza, eu fico pensando qual seria a maneira que Jesus teria confrontado este indivíduo. Algo talvez assim, escuta, abra mão de tudo que você poderia ganhar com a sua capacidade de fazer algo que impressione pela beleza estética, ou algo artisticamente aceitável, incrível. E caso você já tenha ganhado algum dinheiro e juntado algum patrimônio, venda isso, dê para alguém que precise viver com dignidade e depois vem e siga-me. Como que você acha que essa pessoa se sentiria? Não. Gente, eu não sou contrário ao que seja bonito. Talvez você pense assim, poxa, pastor, você também então está querendo privilegiar os feios, é isso que você quer dizer? O desorganizado, o desarrumado? Não é isso que eu estou querendo dizer. Trata-se de quem coloca no padrão estético a sua meta de vida. Conhece gente assim? Que a meta de vida dele é sempre fazer o melhor. E existem algumas pessoas que, para justificar essa atitude, coloca um refrão religioso. Porque Jesus merece o melhor, né, pastor? Mas será que é para Jesus mesmo que você está fazendo isso? Será que Jesus é que merece o melhor ou você busca por reconhecimento? E se Jesus chegasse para você e falasse assim, olha, eu quero que você deixe esse seu vocabulário rebuscado, refinado, hein? Seu vasto conteúdo acadêmico e cultural, e doasse isso para outro que necessita disso, né? E em troca você seguisse a Jesus. Não estou falando, gente, de alguém emburrecer, começar a usar o português errado, tendo um dia aprendendo a falar corretamente. Não estou falando de perder, se tornar uma pessoa idiotizada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de considerar isso como algo, como lixo, a fim de alcançar algo mais precioso. Estou falando de simplificar a vida. É disso que Paulo estava se referindo quando ele escreveu aos irmãos da igreja lá de Filipos, lá no capítulo 3 de Filipenses 3, versículos 7 e 11, diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo. Melhor, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição para tomar parte nos sofrimentos e me tornar como ele em sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí a gente pensa aqui, por que Paulo está falando isso aqui, gente? Paulo, no caso dos filipenses, sabe qual era a riqueza dessa galera aqui? Era a cidadania romana. Era a cidadania romana, gente. Era uma espécie de green card. Era uma espécie de cidadania norte-americana, que abre portas para muitas pessoas, em alguns casos. E eles se gabavam disso, achavam disso. Por outro lado, tinha também os judeus que se julgavam, que se sentiam a última cocada no deserto, a bala que matou John Lennon. E a gente poderia seguir aí, meu amigo. Então, o que a gente aprende aqui é que o apóstolo Paulo reconhece que aquilo que ele perdeu, diante do que ele chama da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o que ele perdeu poderia ser considerado como lixo. O que ele agora tem não é resultado de algo produzido por ele. Ele fala isso, não tendo justiça própria, mas sim de algo que Cristo fez por ele. Você já observou que na nossa sociedade
As pessoas, elas se gabam, elas se orgulham daquilo que fizeram. E é errado nisso? Não, não há nada de errado. Mas o problema é quando a pessoa ela vive a vida para fazer algo que impressione os outros. Que ele acha que a fé cristã é resultado de algo que ele fez ou de algo que ele possa fazer. Quando na realidade é algo que Jesus Cristo fez por nós. Porque aquilo que nós fazemos pensando que seja algo para gerar vida, para gerar esperança na vida eterna, a Bíblia chama isso de trapos de imundície, são obra de justiça. E a Bíblia compara isso como trapos de imundície. E aqui, a concepção de Paulo é de que é algo que Jesus fez por ele. E eu queria terminar esse tempo dizendo que talvez você esteja me assistindo aí e diga, mas pastor, esse não é o meu caso. Talvez o senhor usou muito bem, gostei muito dos exemplos que o senhor deu, acho que foi fantástico a aplicação que o senhor deu, a comparação, mas esse não é o meu caso, afinal eu não tenho patrimônio, né? Não venho de uma família ilustre, né? Não consegui nada usando um alto padrão estético, pelo contrário, eu sou uma pessoa simples. Sou uma pessoa que convivi, passei minha infância em um lugar simples. Nem em colégio particular estudei em colégio público. Né? Tudo que eu consegui foi com muito trabalho, pastor. Tudo que eu tenho até hoje foi com trabalho duro. Ou seja, esta palavra não está direcionada para mim. Ela não foi feita, não é para mim. Eu acho que, inclusive, eu estou torcendo para que fulano esteja assistindo essa palavra. Inclusive, vou copiar esse link e vou enviar para ele, porque ele precisa ouvir essa palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não fala para ausentes. Deus está falando para pessoas que estão aqui, neste momento, me assistindo. Talvez você não esteja hoje, neste domingo, assistindo a gente. Mas talvez você vai acessar esse conteúdo em outro momento. Deus está falando com você nesse exato momento. E sabe o que Deus está falando com você nessa noite? Deus está falando para você fazer um inventário da sua vida neste momento. Creio que Deus está usando este período da pandemia para nos levar a fazer um balanço. Isso mesmo. Aquilo que as lojas fazem de tempo em tempo para conferir o seu estoque. Eu lembro quando eu trabalhava numa fábrica, de tempo em tempo a gente fazia um balanço. Né? Quando eu trabalhei em lojas, nós tínhamos uma época do ano que fazíamos um balanço. Não sei se você já fez isso. Balanço a gente trabalha muito, rala muito. E balanço para mim significa prancheta na mão. Naquela época era uma prancheta, agora não. Agora se tudo se registra no tablet, num programa, no sistema. Mas na minha época era uma prancheta na mão, com a relação dos produtos, a quantidade dos mesmos, de acordo com o que era anotado, à medida que se ia se dando baixa com a saída daqueles produtos. E no final tinha que bater a quantidade do estoque com que estava anotado. Né? Esse era o objetivo. E voltando para o tema que nós tratamos aqui nesta noite, voltamos para aquilo que o Senhor está falando com a gente. Segundo o balanço que aquele homem havia feito da sua vida, antes de estar com Jesus, constava que o estoque dele batia, que era impecável, que estava tudo bem. Mas quando Jesus desafia ao vender todo o seu patrimônio e com o valor levantado, fazer uma doação aos pobres, fica claro que os números não batem. Isso causa desespero ao ponto dele fazer o quê? Ir embora e deixar a conta aberta. A pergunta que eu faria para mim mesmo, porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que a gente está ministrando a você que está aí, Deus fala conosco, Deus ministra ao nosso coração. Então a pergunta que eu faria para mim mesmo e para você, qual é a conta que não está fechando na sua vida? Qual é a conta que não fecha? Quando Jesus chama você para falar com você, está faltando isso. O que está faltando? Se somar, você vai lá, busca, mas eu fiz isso, Senhor, fiz aquilo outro, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Jesus volta a dizer, a conta não fecha. Você que está me assistindo, não se pressione com a quantidade ou com a
quantidade ou com o tamanho do que você tem perto de você ou do que você seja. Se Jesus Cristo não é o seu maior bem, você está em falta. E nesse momento eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Nesse momento você vai ouvir uma música que vai tocar, que vai falar ao seu coração. Mas eu não queria que você ficasse esperando a música para você falar com o Senhor. Eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos, onde você estiver. Né? E pensasse comigo, um dia, todos nós prestaremos contas diante do Senhor. E aí, não teremos oportunidade de nos retratar, de justificar. Cada um será julgado, segundo a Bíblia, segundo as suas obras. Para salvação eterna ou para perdição eterna. Não sou eu que digo isso, nem a igreja, é a Bíblia que fala isso. E já pensou que você pode estar correndo atrás de algo que não vale a pena? Sabe por que Deus me trouxe aqui? Sabe por que você está aí de frente, vendo essa mensagem? Porque tem tempo para corrigir. O que Jesus mais esperava naquela ocasião, não era que aquele homem saísse, abaixasse a cabeça e fosse embora. O que Jesus esperasse é falasse para ele, Jesus, eu não consigo fechar a conta não fecha, eu não consigo. As riquezas são algo para mim que eu não tenho como negociar. Mas não, aquele homem decidiu ir embora. Triste. E você? Como vai terminar essa reunião? Como vai terminar o culto dessa noite? Será que você também vai fazer como aquele homem? Olhar para a sua dificuldade, para a sua incapacidade e dizer, não dá não. É difícil. Né? Mas também tem fulano, tem ciclano. Não. Jesus não está prestando conta com fulano nem ciclano. Jesus está prestando conta com você. É você nesta noite. É com você que ele está chamando para prestar conta. Não é o que fulano fez ou deixou de fazer. Porque também para ser crente assim. Não. Ele vai prestar contas com o Senhor. Tem muita gente que gosta de botar a culpa no outro, né? Dizer, para ser crente qual fulano, para ser cristão como esse, também não quero ser. Porque eu quero ser. Não. Jesus está prestando contas com você. É a sua capacidade, pouca ou quase nenhuma, de perdoar as pessoas. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite. Será que você quer chegar naquele grande dia, quando o Senhor vier para ajustar contas, e você ter a triste decepção que você correu atrás de algo que não valia a pena? Não é isso que Deus quer para você. Feche os seus olhos. Se você pode fazer isso, coloca a mão no seu coração. Sei que você pode ter nesta noite comparecido a este culto com uma boa lista de um cara bacana, um cara legal, uma senhora honesta, uma senhora de modelo para ser seguido, bacana. Mas Jesus fala para você ao final dessa palavra, a conta não fecha. Isso te assusta e assusta muito. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite em que o Senhor nos chama para fazer um inventário da vida da gente, fazer um balanço. Bem verdade que ao longo da mensagem, este balanço já estava sendo feito, Pai. Inconsciente, mas estava sendo feito. Mas agora chegou o momento em que os números não batem. Deus, nós não queremos chegar ao fim de Beltesazar, que brincou com o sagrado. E o Senhor, de uma forma sobrenatural, fez com que uma mão escrevesse
Mene, mene, tekel, farsim. Pesado foste na balança e foste encontrado em falta. E naquela noite, ele perdeu o reino. Deus, nós não queremos perder a oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, este tempo, Pai, um tempo em que a gente tem sido surpreendido por tantas coisas, ó Deus. Deus, nós não queremos perder a oportunidade. Ajuda-nos, ó Deus, para que naquele grande dia, quando nós estejamos diante de Ti, possamos dizer, valeu a pena. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todo seu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, cumprirás o desejo do meu coração
eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo falou ao seu coração. E sempre quando a gente ouve uma mensagem, não tem como nós não deixarmos de ser confrontados. E uma das coisas que Deus me leva a confrontar você nessa noite. Será que você já recebeu Jesus como Senhor, como seu único e suficiente Salvador? Será que de fato Ele é o Senhor da sua vida? Essa noite é uma noite de você se entregar para Ele. E eu gostaria de orar por você que entende que esse tempo é um tempo de você se entregar para Ele. Talvez você jamais imaginou que fosse através de uma transmissão no canal do YouTube que você fosse fazer a sua decisão para Jesus, né? Sei de pessoas que fizeram a sua decisão dentro de um estádio, numa campanha evangelística. Sei de pessoas que fizeram a decisão de várias formas, mas nesse mundo das novas tecnologias, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão tendo um encontro verdadeiro com Jesus através de transmissões como essa. E hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Queria que você, se você quer fazer essa entrega verdadeira, você fechasse os seus olhos comigo e orasse comigo. Dissesse assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra. É verdade que o Senhor vem falando comigo. Já faz tempo que o Senhor vem me cercando. Mas nessa noite, não tive como fugir da Tua palavra. Não tive como fugir do Teu confronto. E nesta noite eu me decido em me entregar para Ti. Ah, Jesus, eu quero viver para Ti. Tenho vivido para mim mesmo, para as minhas coisas. Mas nessa noite, eu te peço, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de mim. Lava-me com Teu sangue. Te peço que o Senhor entre no meu coração e organize ele. Faça dele um lugar habitável. Coloca em ordem o meu coração. Limpa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, pois eu quero Te seguir e quero Te servir até o dia que o Senhor vier me chamar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez e foi sincero, foi autêntico, aí nos comentários faz assim uma mãozinha para a gente identificar você. Quero te pedir também, quero te desafiar a mandar uma mensagem para a gente. Você vai ter aí, ao lado da sua tela, um número para você poder entrar em contato com a gente. Pode enviar o seu pedido de oração. Se você quiser marcar um horário para a gente conversar, né? Uma videoconferência, né? Da forma que seja melhor, nós queremos estar ao seu lado. Queremos dizer também que nós temos grupos que se reúnem durante a semana, grupos pequenos. Nós queremos saber onde você mora, ou para te indicar um grupo que você pode participar. E para membros da nossa igreja, pessoas que são membros que estão nos assistindo, e durante esta celebração, Deus colocou no seu coração o desejo de adorar a Deus com as suas ofertas e com os seus dízimos. Aí na tela está aí os nossos dados, os dados bancários, como você pode fazer isso. Depois de fazer essa transferência, esse depósito, enviar o comprovante para esse número que está aí também. Sabe que Deus tem usado a vida de cada um de vocês para fazer com que essa obra chegue em vários lugares. Quero também incentivar você a participar conosco da nossa campanha do Quilo.
Nós temos aqui um ponto de arrecadação. Nossa igreja assiste várias famílias na elaboração de cestas básicas. E aquilo que você traz aqui pode ajudar muito, muito mesmo aquele que precisa. Nada, gente. Terminamos a nossa reunião por aqui. Que Deus abençoe. Que você tenha uma semana vitoriosa, uma semana de portas abertas. Até o próximo encontro. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar.